Olá, Sestuano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aulas. Essa semana, na apostila do universitário, a gente vai trabalhar o capítulo 6. O tema é fotossíntese e as folhas. Como o capítulo ele é muito longo, eu vou dividir. Primeiro a gente vai trabalhar a parte de fotossíntese e na próxima aula, na próxima semana, a gente vai trabalhar a parte de folhas, ok? Só para não ficar um vídeo muito grande e ficar difícil da gente trabalhar. Vamos lá então? Aqui no Aquecendo a gente tem uma tirinha. O tucano ecologista em árvore, o seu dia é todo dia. Oi, qual é o dia da árvore? 21 de setembro, mas todo dia é seu dia. Ela faz aniversário todo dia? Não, a árvore trabalha 24 horas por dia, recebe o sol, o gás carbônico e emite oxigênio, além de dar frutos e abrigo. Como pode ser tão paradona e tão trabalhadeira? Sem as árvores, o seu dia não seria dia. E no silêncio, ela canta a vida todo dia. Então, vocês vão ver a tirinha aqui. Vamos falar qual o processo descrito na história em quadrinhos. O que será que ele quis dizer aqui? Ó? Ela recebe o sol, o gás carbônico e emite oxigênio. Então, esse processo a gente vai ver já já, mas na página 35 aqui, o que o tucano quis dizer com sem as árvores o seu dia não seria dia? Vocês vão pensar um pouquinho e responder essa aqui também. Mãos à obra. Não é difícil imaginar porque a fotossíntese é um dos fenômenos mais importantes que conhecemos. Afinal, é por meio dessas reações químicas que ocorrem nos cloroplastos, organoides celulares que possuem clorofila, que os animais herbívoros obtêm seu alimento, servindo de sustento, em seguida aos animais carnívoros e assim por diante. Então aqui, ó, nessa cadeia alimentar aqui, os produtores, como os produtores recebem o alimento? Através da fotossíntese, certo? Sem os produtores aqui, os herbívoros iam conseguir se alimentar? Não iam, né? Sem os herbívoros, os carnívoros iam se alimentar? Também não, porque se não tem um herbívoro, o carnívoro também não vai conseguir se alimentar. Então, por isso que a fotossíntese é tão importante. Ela faz com que os produtores consigam seu alimento. Quem são os produtores mesmo? As plantas. E as plantas servem de alimento para os herbívoros, que por sua vez servem de alimentos para os carnívoros. A molécula de clorofila tem a capacidade de receber a energia luminosa do Sol e liberá-la em seguida, em uma forma que a planta possa utilizá-la na fabricação de açúcar. Por meio do gás carbônico, CO2 atmosférico, e da água com sais minerais, que as raízes se retiram do solo. Então, o processo de fotossíntese como consiste? Ela recebe a energia luminosa do Sol, que em seguida faz com que a planta possa utilizar na fabricação de açúcar, por meio do gás carbônico atmosférico, da água e dos sais minerais, que as raízes retiram do solo. Então, ó, tá aqui, ó. Ela recebe a luz solar, certo? Essa luz solar aqui ela vai transformar em energia através do açúcar, junto com o gás carbônico que ela absorve da atmosfera, mais a água e os sais minerais que estão aqui no solo. Depois desse processo ela libera para a gente o oxigênio. Essa formação de um tipo de energia luminosa em outro tipo que a planta utiliza, é chamado de fotofosforilação. A fotossíntese é a principal fonte de matéria orgânica, alimento e de oxigênio do planeta. Grifem aqui para mim, por favor, a fotossíntese
é a principal fonte de matéria orgânica, alimento, e de oxigênio do planeta. A equação química da fotossíntese então nós temos aqui 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água. Transformo em glicose, que é essa molécula aqui, C6H12O6, mais 6 moléculas de água e mais 6 moléculas de oxigênio, que são liberadas no ar. Na fotossíntese ocorre a produção de um açúcar, a glicose, além da liberação de água e oxigênio. Então, nessa fórmula aqui que a gente viu, depois que fez a fabricação do açúcar, que é esse aqui, a glicose, C6H12O6, o que é liberado? A água, que são essas 6 moléculas de água, mais oxigênio, são essas outras 6 moléculas aqui. Grifem para mim também essa parte aqui que é importante, por favor. Aqui nós temos uma estrutura celular, uma estrutura da planta, onde a gente encontra aqui os cloroplastos, que são responsáveis pela clorofila e uma série de coisas. Aqui nós temos um exemplo interessante de ver. Não custa lembrar que mais de 90% do oxigênio disponível no planeta é proveniente da fotossíntese realizada nos oceanos, principalmente por algas microscópicas e unicelulares, os fitoplânctons, como as diatomáceas. As diatomáceas são o quê? São pequenas algas que são responsáveis por grande parte do oxigênio que é liberado no nosso planeta, certo? Essas algas vivem no oceano e elas são responsáveis por 90% do oxigênio disponível no nosso planeta. Aqui, os vegetais fazem fotossíntese e, portanto, são autótrofos. O que é autótrofo mesmo? Que produz seu próprio alimento. Ao contrário dos heterótrofos. O que são heterótrofos? Que precisam de outro para se alimentar. Que dependem direta ou indiretamente dos autótrofos, esses chamamos de produtores. Então, os autótrofos são os produtores, né? Que eles produzem seu próprio alimento. A própria planta tira proveito do fenômeno, uma vez que utiliza um pouco da glicose na obtenção de energia para seu metabolismo, além de consumir parte do oxigênio para sua respiração, expelindo a maior parte desse gás para a atmosfera, onde será absorvido por todos os seres vivos aeróbicos. Então, a planta, da glicose que ela produz, ela usa uma parte para sua energia, certo? E o oxigênio também que ela produz, ela também usa na sua respiração. Libera uma parte para a atmosfera, onde os demais seres aeróbicos, que são seres aeróbicos, são seres que precisam de oxigênio para sobreviver, possam respirar. Resumindo, uma fração da energia luminosa captada pela clorofila é guardada como energia química no açúcar produzido. Grifem aqui para mim também, por favor. E se vocês sabiam aqui, vocês podem ler com mais calma depois. Vamos para essa parte na 38 aqui, a molécula mágica. A clorofila é uma molécula incrível, pois não se desgasta e também não sofre modificações estruturais no decorrer da fotossíntese. Se extrairmos a clorofila de alguns cloroplastos e a iluminarmos, fazemos com que ela brilhe no escuro, esse fenômeno da fluorescência. Existem vários cloroplastos em cada célula dos tecidos clorofilados da planta, aumentando muito a superfície que absorve a radiação solar. Também participam da fotossíntese os pigmentos carotenoides, avermelhados ou amarelados da cenoura, por exemplo, que aproveitam a parte da luz que não é absorvida pela clorofila. A anatomia das folhas, principais órgãos sede da fotossíntese, também facilita o fenômeno. Como são lâminas, a luz atravessa totalmente as folhas, alcançando rapidamente a todas as células com seus cloroplastos. Então, grifem para mim essa parte aqui, esse parágrafo, anatomia até cloroplastos,
Então, é na folha que vai ocorrer o fenômeno da fotossíntese. O sol vai bater na folha, essa luz vai passar a folha e vai chegar até os cloroplastos, que são essas estruturas aqui, ó. Os estômatos, pequenas aberturas, geralmente localizadas na face ventral das folhas, permitem as trocas gasosas da planta com o ambiente, tanto na respiração quanto na fotossíntese. Então, os estômatos que permitem as trocas gasosas. Levando em conta os dois principais tipos de clorofila que existem nos cloroplastos, a radiação da luz visível mais eficiente na fotossíntese são a vermelha e a azul. A absorção da luz verde pela clorofila é praticamente nula e, por ser quase totalmente refletida, essa substância mostra-se verde aos nossos olhos. Essa é a explicação para as cores dos objetos. Isso é, vemos as cores da radiação que eles mesmos absorvem. Mais tarde estudaremos como Isaac Newton descobriu como a luz branca ou a luz visível pode ser decomposta em 7 diferentes cores. Essa aqui é a decomposição da luz, certo? É importante observar que na fotossíntese ocorrem dois tipos de transformações. Energia luminosa se transforma em energia química e o gás carbônico e a água reagem para a formação da glicose. Portanto, trata-se de transformações químicas. Então, grifem para mim esse parágrafo aqui, ó, que tem as transformações. A planta transforma a energia luminosa que vem do sol em energia química, certo? E depois a água mais o carbono, se transforma em glicose. Essa transformação é chamada transformação química. Os caminhos dos elementos. A planta necessita de gás carbônico para a fotossíntese. E, sabendo disso, os cientistas forneceram gás carbônico, CO2, como carbono radioativo para uma planta. Como o gás carbônico é utilizado na formação da glicose, esses mesmos cientistas observaram que o carbono da glicose produzida na fotossíntese era radioativo, portanto, seria o mesmo gás carbônico. Ou seja, eles deram gás carbônico e observaram que era o mesmo que saía depois. O mesmo aconteceu com o oxigênio gasoso liberado na fotossíntese. Será que ele viria do CO2, do gás carbônico, ou da molécula d'água? Marcando-se a molécula d'água como um elemento radioativo, aconteceu o mesmo. O oxigênio gasoso liberado era radioativo. Assim, ficamos sabendo que esse gás se origina da quebra da molécula d'água. Então, o oxigênio que a planta libera no ar, ele vem das moléculas de água. Ao contrário da respiração, que é um fenômeno que ocorre durante as 24 horas do dia, nas plantas e nos animais, a fotossíntese depende da luz fase clara, que estimula a molécula de clorofila. Porém, a montagem da molécula de açúcar, o hidrogênio adicionado ao carbono, não depende da luz, fase escura. Então, aqui são as duas fases, certo? A fase clara, que é a parte da fotossíntese, e a fase escura, que é a formação dos açúcares, da molécula de açúcar. O oxigênio gasoso eliminado pela planta é resíduo muito importante para a respiração dos seres vivos aeróbicos, se bem que parte do oxigênio, antes de ser eliminado, é usado na respiração da própria planta. Então, ela produz oxigênio e ela mesmo consome uma parte, certo? Conectando, vocês podem ler depois. Aqui eu vou parar, nas folhas eu volto na próxima aula, ok? Ó, essa semana nós vamos fazer alguns exercícios. Nós vamos fazer aqui o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, o 5, o 6 e o 7, ok? Então, essa semana, o exercício 1, o 2, o 3, o 5, 6 e 7. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.